Olá, humanos! Professor Edson Júnior aqui. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa noite de segunda-feira que você vai começar, a partir de hoje, a aprender como utilizar a música, como musicalizar bebês e crianças de forma simples e prática. Então, mesmo que você não tenha formação em música, mesmo que você ainda esteja fazendo faculdade, mesmo que você se sinta desafinada, não saiba cantar, não tenha ritmo, se você participar ao longo dessa semana, dos 4 dias de encontro, você vai sair daqui com muitas ideias, com muitas sugestões, com muitas práticas, podendo conduzir uma série de atividades de musicalização infantil com as crianças, tá bom? Então, se você quer aprender a musicalizar bebês e crianças, você está no lugar certo. Então, eu me chamo Edson Júnior, eu sou professor, licenciado em música, especialista em educação musical e mestre em educação. E eu atuo em sala de aula e eu também trabalho com a formação de professores, ensinando justamente que eles utilizem a musicalização infantil. E eu quero já começar te explicando o que você vai aprender nessa semana da musicalização infantil. Tá? Uma das coisas que você precisa saber sobre mim é que eu não consigo ficar aqui enrolando, tá bom? Contando historinha, falando da família e outras coisas mais. Quando vê, passa 30 minutos e a pessoa nem começou ainda a entrar no tema que ela quer falar no evento. Eu não sou assim, eu não consigo fazer isso. Então, já quero começar logo de cara falando qual que é o objetivo daqui do evento. Então, se você por um acaso não pegou lápis e papel, pegue, porque você vai precisar anotar uma série de informações e de práticas e atividades que eu vou sugerir ao longo dessa noite e das próximas noites também. Tudo ok? Então, bora lá pegar o lápis, caneta. Vamos começar com conteúdo de muita qualidade. E só explicando, eu não vou responder perguntas que vocês estão fazendo no chat agora, nesse momento, tá bom? Então, tem alguém aqui da equipe que vai responder as perguntas no chat e eu vou focar no conteúdo, tá bom? Aqui do evento. Depois, amanhã, eu vou abrir um momento para bate-papo, para tirar dúvidas, perguntas no meu Instagram, tá? Então, amanhã, depois eu falo mais sobre isso. Hoje, vou focar aqui no conteúdo para não me perder ali respondendo as dúvidas de vocês no chat. Então, vou abrir aqui minha tela. Aqui. Bora. Vamos colocar aqui. Nessa semana, você vai aprender o passo a passo para musicalizar bebês e crianças. Você também vai aprender, vou te dar, ao final de cada encontro, material complementar. Tá? Então, para você ter acesso ao material complementar, é muito importante que você esteja inscrito aqui no evento, tá? E aí acesse o grupo de Whats, do Telegram, tudo isso aí, quem está inscrito no evento já deve estar participando. Se você não está inscrito no evento, você precisa... eu vou colocar aqui no chat o link, alguém da equipe. Esse link é o link para você se inscrever aqui no evento, tá? Hoje as inscrições estão abertas, até amanhã as inscrições estão abertas. Então, você estando inscrito, você vai receber o material complementar que vai te ajudar a você entender melhor e ter uma série de sugestões de práticas
com a musicalização infantil, tá bom? Então, se inscreva, pelo menos até amanhã. Eu ainda vou deixar abertas as inscrições. Fale, né? Se você gostar do dia de hoje, você pode compartilhar esse link para se inscrever com seus amigos, com seus conhecidos, com os colegas, professores, para que eles também aprendam e aproveitem esses 4 dias totalmente gratuitos de curso, de evento, que é realmente de muita qualidade e que vai ajudar muito quem é professor ali de sala de aula ou quem está ali se formando, estudando pedagogia ou áreas e afins. Esse curso vai ajudar muito, tá bom? Então, você faz um bem para as pessoas quando compartilha algo de qualidade, não é mesmo? Então, nessa semana você vai aprender o passo a passo, você vai receber material complementar, né, com resumo, com atividades, e você também vai ter a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos de musicalização. Tudo isso nessa semana, eu garanto que vocês vão sair daqui com várias atividades, várias sugestões para aplicar com seus bebês, com as crianças. O foco aqui do evento é educação infantil e até ali os anos iniciais do ensino fundamental, tá bom? Então, na aula de hoje, o que você vai aprender? Na aula de hoje. O poder e a importância da musicalização. Você também vai aprender uma coisa que a maioria das profs tem muita dúvida, é como utilizar a voz. Você vai sair daqui tendo muitas sugestões para trabalhar com a voz, se você se considera desafinado e tal. Ao longo da aula de hoje, vou te dar algumas sugestões que vão te ajudar, sim. E também você vai aprender a montar um repertório de músicas, tá? Muita gente pergunta que música pode usar, qual faixa etária, como é que eu faço para montar o repertório. Então, eu vou te ajudar com isso hoje também. Outra coisa que vocês precisam saber sobre mim, além que eu não fico enrolando, é que eu não gosto, eu acho muito chato ficar aqui. Se inscreva no canal, like no vídeo. Eu vejo outras pessoas fazendo, eu acho chatíssimo, só que por um outro lado, eu entendo da importância de ser feito isso. Porque quando tu dá like, quando tu comenta, compartilha, o YouTube joga o vídeo para mais pessoas daquele público. Então, é importante, sim, que você comente, que você curta, compartilhe, e eu peço que você faça isso. Só que eu vou pedir agora e não vou pedir mais. A gente vai fazer um combinado aqui. A gente sabe que, principalmente, quem é professor faz muito combinado com os alunos, e eu quero fazer um combinado com vocês agora, tá bom? Em vez de eu ficar pedindo like, quando a informação que eu passar for bacana, tá? Quando a informação for interessante, vocês coloquem... Espera aí, deixa eu abrir aqui para mim. Ó. Informação relevante. Vocês colocam aí no chat. Curta o vídeo, tá? Ou coloca assim, like, que aí vocês mesmos lembram os coleguinhas aqui a dar o like, a curtir o vídeo. Quando for muito interessante, vocês digam, né? Vocês escrevam, aliás, escrevam aí
ah, alguma coisa legal, alguma coisa bacana, assim. Alguma, algum regionalismo. Falem, aqui no sul a gente fala que o vídeo é tri, né? Que é ali no Nordeste falam porreta, arretado. Então, quando for algo muito interessante que vai ajudar no dia a dia, vocês usem algum regionalismo e, né, peço pro pessoal curtir e se inscrever no canal. Isso é bem importante, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Regionalismo. Ó. Inscrição no canal. Eu sempre vou mandar o link do evento aqui para o e-mail, para o WhatsApp, para o Telegram. Só que às vezes não chega, tá? Sei lá, o e-mail não vai, a pessoa não está no grupo. Então, se você não receber o link para as próximas aulas, cada aula a gente vai dar um passo a mais, tá? Se você não receber esse link, não se preocupe. Todas as aulas vão ser aqui pelo canal, tá bom? Então, se você não recebeu o link, basta entrar no meu canal do YouTube, esse aqui, canal Atividade Infantil Professor Edson Júnior, que você vai ter acesso à nossa aula do dia, tá? Cada aula fica disponível por 24 horas. Então, hoje você pode assistir o evento até amanhã, tá bom? Então, por isso é mais um motivo para vocês se inscreverem, porque e ativar as notificações, porque daí vocês recebem ali no YouTube, ó, começou a aula, tá bom? Então, continuando assim, cada aula como é que vai funcionar? Vai ter as informações, minha apresentação, as informações gerais, como eu estou passando nesse momento, as informações que são importantes para vocês entenderem como vai funcionar o evento, a aula. Vamos trabalhar os tópicos, os conteúdos do dia. E, no final, eu faço a revisão da aula e passo os desafios. Tá? Então, eu acho muito bom a gente ter uma rotina. Normalmente funciona bem em sala de aula, quando tem uma rotina que seja interessante para os alunos. E eu quero compartilhar com você a nossa rotina. Então, apresentação, informações, tópicos do dia e a revisão e os desafios para a aula. Mas, professor, o senhor falou desafios. Desafio é uma palavra, né, bacana, glamurosa, né, que há muitas décadas tem um outro nome conhecido também como tema de casa. Tá? Só que tema de casa é chato, é cansativo. Ninguém gosta de tema de casa. E desafio é uma palavra bacana, interessante. As pessoas gostam de ser desafiadas. Então, cada final de aula, de encontro, eu vou passar um desafio para você. Por quê? Porque quando a gente põe a mão na massa, quando a gente realmente pratica aquilo que a gente aprendeu ali na teoria, nas informações, quando a gente põe a mão na massa, realmente que a aprendizagem fica muito mais. Vocês que são professores sabem do que eu estou falando. Então eu sempre vou desafiar que vocês, ao final de cada encontro, façam uma prática, uma atividade que eu estou propondo, tá? Quem fizer, o que vai acontecer? Vai aprender e vai sair daqui sabendo muito mais. Quem não fizer, a tendência é que com o passar dos dias vá se esquecendo daquilo que eu falei, das informações importantes que eu vou dar, tá? Então, por mais que seja bom professor, a gente sabe, se a gente não põe em prática, o nosso cérebro acaba esquecendo. Então, por isso que eu vou propor desafio final de toda a aula. Então, por favor, façam, porque eu quero que todo mundo que esteja aqui realmente aprenda. Isso tem uma palavra, né? Isso é comprometimento. Eu vou estar muito comprometido com vocês. Durante esses dias, aqui durante essa semana, eu vou dar meu melhor, meu máximo, vou ajudar vocês para que vocês realmente tirem todas as dúvidas e saibam musicalizar bebês e crianças. Ó, então, a palavra que vocês têm que ter aqui, ó, comprometimento. Eu
Se tiver comprometimento de vocês, como vai ter da minha parte, eu garanto. O que eu garanto? Eu garanto que você vai musicalizar bebês e crianças de forma simples e prática. Que você vai sair daqui. Vou colocar. Vai sair com 5 sugestões de atividades, mais, com 10, acho que mais, com 20, pode ser com 20, mas 20, mais menos, vai sair com, vai sair com, vamos colocar assim, 20 atividades para realizar com a sua turma, ou a sua criança, né? Lembrando que ali bebês e crianças, educação infantil e anos iniciais é o foco, né? dessas aulas. E você também vai, se você se comprometer, superar bloqueios, ou no mínimo entender. No mínimo você vai entender porque você se considera desafinado, que você se considera sem ritmo, tá? Então, eu vou também te ajudar a que você, no mínimo, se você se comprometer, você vai até superar. Mas, no mínimo, você vai entender por que você não tem ritmo, tá? Ou porque você não acha que cante bem, ou porque você tem vergonha. Estamos entendidos? Vai precisar do comprometimento. Então, deixa eu tomar uma aguinha, que isso é bem importante. E aí, tocamos fichas nos tópicos ali, que eu falei que são os tópicos do dia. Lembrando que eu não vou responder no chat agora as perguntas. Produção, coloca aqui no lado, nesse lado aqui. Isso. Coloca pra mim, por favor, qual vai ser o horário certinho, meu Instagram, que amanhã vai ter uma tira dúvidas sobre perguntas e tal. Amanhã eu respondo no Instagram com tranquilidade. E eu tô vendo que tem muitas perguntas sobre certificado. E como é que eu fazia? Antigamente, eu fazia certificado desses meus eventos e fazia isso gratuitamente, porque se a pessoa aprende, nada mais justo do que um certificado. Só que o que eu percebi com o passar dos eventos que eu fui fazendo é que uma boa parte das pessoas não vinham pela aprendizagem. Uma boa parte ali das pessoas só queriam um papel, um certificado. E eu não quero compactuar com isso. Eu quero que as pessoas estejam aqui, estejam porque, de fato, elas querem aprender. Então, as pessoas não estavam nem aí muito se era bom ou ruim, o curso, estavam simplesmente querendo qualquer papel com certificado. E eu não acho legal, tá? Eu não compactuo com isso. Acho que vocês sabem que a educação brasileira já tem um nível muito baixo. E quando as pessoas vão só atrás de certificados sem preocupar com a qualidade, a tendência é que a gente acabe ainda piorando, baixando ainda mais a nossa qualidade. E eu quero ser conhecido por cursos de qualidade que eu ministro. Então, embora tenha pessoas que busquem se aprimorar e tudo, não são todas. Então, essas me entendem que eu dar um certificado para uma pessoa que não fez os desafios ou que não nem assistiu inteira as aulas do evento, não é justo, tá? E aí as pessoas podem tentar fazer palavras-chave, coloca palavras-chave.
não funciona, tá? Isso é algo muito fácil de burlar e tudo, realmente não funciona. Ah, ah, a link ali de chamada e tal, piorou, porque a pessoa pode só dizer ali, anotar que veio e depois vai embora. Então, quando é curso aberto, assim, por YouTube, eu percebi que não funciona essa parte de certificado, que realmente não tem como distinguir realmente uma pessoa que fez todos os desafios, fez todas as atividades, da pessoa que não fez e que só está ali pelo certificado. Então eu não quero compactuar com isso. Nesse momento não vai ter certificado. Eu quero que as pessoas estejam aqui, estejam realmente para aprender, tá bom? Estejam realmente aqui para se aprimorar, para dar aulas melhores, para ser reconhecida nas escolas como boas professoras, para ter melhores convites de emprego. Tudo isso é possível, tá? Com a ferramenta que eu vou mostrar para vocês a partir de agora, que é a musicalização. Então, não vai ter certificado aqui esse evento nesse momento, ok? Então, vamos focar no conteúdo, vamos focar na aprendizagem, que é isso que eu estou me propondo. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Qual é a minha pergunta? Ó, você teve música na escola? Coloca aí no chat para mim. Vou falar por mim. Eu não tive música na escola, não tive. Vai respondendo aí pra mim. Então, ó. Deixa eu abrir aqui pra mim. Coloca aí pra mim se você teve música na escola no chat, tá bom? Aí depois coloca pra mim se você frequentou uma escola de música. Se ao longo da sua adolescência, da sua infância, né, ou mesmo como adulta, você conseguiu frequentar algum conservatório, algum coral, alguma escola de música, tá? Anota aí no chat pra mim, tá bom? Você teve formação em música ou musicalização? Vou colocar musicalização, que é o termo que eu mais gosto, tá bom? Você teve formação em musicalização na faculdade? Responde aí pra mim no chat. Tô vendo que muita gente tá respondendo não. Tá? Então imagina, se você não teve formação na escola, você sabe que ali aquele momento, quando a gente é criança, é o melhor momento da vida pra gente aprender aprender o que for, seja música, educação física, português, matemática. Ali quando a gente é criança, a gente aprende com uma facilidade gigantesca, né? Porque depois de adulto a gente pode aprender, claro, podemos aprender ao longo da vida, só que não é mais tão fácil. A gente tem que parece se esforçar muito mais para aprender. Então, a maioria de nós foi nos tirado música na escola. Uma grande maioria não frequentou a escola de música. Então não teve um trabalho mais técnico com a voz, né? Não teve um trabalho com o instrumento, com as questões de ritmo, que poderia ter aprendido numa escola de música. Não teve. E aí, quando a gente é adulto, que a gente vai ser professor e a gente vai utilizar a música com as crianças, porque a gente sabe que música é muito importante,
a gente sabe que faz parte do universo. Quando era o momento de a gente, vamos dizer assim, correr atrás do tempo perdido e ter algumas cadeiras, algumas disciplinas que nos ensinem como desenvolver o trabalho de música, o trabalho com a música na escola, temos pouco, né? A faculdade de pedagogia às vezes é uma disciplina lá com bem pouquinha coisa. Então, quando chega no nosso momento de adulto, a maioria de nós também não aprende a utilizar a música, a desenvolver o ritmo, o canto. E aí, se você não aprendeu na infância, na adolescência e enquanto adulta, é muito comum, é bem provável, posso dizer assim, que você vai ter aquilo que eu coloquei aqui, ó, alguns bloqueios. Seja no ritmo, seja no canto, seja na questão do repertório, enfim, na expressão que você vai ter, na timidez. Em algum nível, se você não trabalhou nessas etapas que você poderia ter trabalhado com a música, para a música te ajudar com isso, você não teve, isso foi tirado de você. Então, não se ache que você é sem ritmo, desafinado. Você não passou por um treinamento adequado ao longo da sua vida, tá? Ou não passou por um treinamento de um bom professor, às vezes passa, mas é um professor que não teve nenhuma formação, nenhuma didática, que ele também não vai saber te ensinar aquilo. Então, é muito comum, né, principalmente se você é pedagoga, você sentir que alguma dessas questões de repertório, de ritmo, ou de canto, ou de expressão, você está abaixo, tá? E isso é comum, tá? E podemos modificar isso desde que você, a partir de agora, comece a fazer um treinamento adequado, tá? Porque antes eu começava os meus cursos, uma das primeiras coisas que eu perguntava era qual era a importância da música. Se eu queria saber se os professores entendiam a importância da música na vida de uma criança. Hoje eu não começo mais assim, porque eu vejo que a grande maioria, sabe da importância da música. A grande maioria sabe que a música trabalha diferentes regiões do cérebro. Concorda comigo? A música trabalha diferentes questões. A matemática se beneficia quando você utiliza a música, o português, a rotina, a expressão, idiomas estrangeiros. Assim, a sociabilização, a gente tem que se desafiar para ver o que música não ajuda. Porque o que música ajuda é, assim, praticamente tudo. Então, música realmente, para a infância, é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança. Então, se você não teve se você não aprendeu a utilizar a música na sua infância, certamente você vai ter alguns bloqueios. Só que o que eu acho? O que eu acredito? Às vezes, quando a gente não tem aquilo, né, a gente, de alguma forma, a gente tem que aprender em outro momento da nossa vida para disponibilizar para que o outro tenha aquilo. Vou dar um exemplo da questão do carinho. Muitos de nós sente falta de carinho, não teve um carinho adequado, né, um cuidado. O que nós queremos fazer para os nossos filhos é dar todo o carinho, todo o apoio que ele necessite. A mesma coisa vale para o dinheiro, por exemplo. Muitos de nós teve algumas restrições com dinheiro. Então a gente quer que nossos, né, filhos, as pessoas próximas, consigam viver uma vida melhor. Então a gente quer dar aquilo para o outro. E eu acredito que seja a mesma coisa com essa expressão que a música pode propiciar. Eu acredito que se você não teve esse trabalho com o ritmo, com a voz, com o corpo, ao longo da sua infância, você vai estar fazendo um grande bem para o mundo quando você ensina isso para as suas crianças. Porque as limitações que você pode ter
a sua criança, se você trabalhar isso com ela, ela não vai ter. Tá? E isso é muito forte, isso é muito poderoso. E é algo que eu quero convidar todos vocês a partir de agora a superar os próprios desafios para poder trabalhar com as crianças e poder dar uma aula ainda melhor. Uma aula, a música motiva as crianças. Muitas vezes elas perguntam, a música motiva, as aulas são muito mais alegres. E de fato são. Tá? Então você, superando os seus desafios, os seus limites, você vai ajudar que a criança tenha uma série de benefícios comportamentais, intelectuais, sociais e de felicidade. Porque a gente quer também é isso, que as nossas crianças sejam felizes na escola, e porque se elas estão felizes, se elas estão satisfeitas, provavelmente nós, professores, também estaremos felizes e satisfeitos. Então, a partir de hoje, entendam que vocês têm algum bloqueio, algum desafio, porque você não teve uma formação adequada, tá? Que é o que nós vamos mudar. Já estamos começando a mudar, porque a primeira mudança, a gente tem que fazer essa mudança de mentalidade. Eu não sei, eu não sei. Quando a gente tem aquele aluno que a gente nem ensinou ainda aquilo para a criança, e ela já está falando eu não sei, eu não sei. Então a gente tem que mudar, primeira coisa, essa mentalidade. Então, você que está aqui, que você não está pelo certificado, né? Você está pela mudança, você tem toda a condição de aprender. E vamos aproveitar que as crianças que têm 4, 5, 6, 7, 8 anos estão naquele melhor momento de aprender. Tá? Vai ser o momento mais fácil, mais alegre e que vai trazer mais benefício ao longo de toda a vida. Ok? Combinados? Vamos superar agora os nossos bloqueios, nossos desafios, nossos limites? Sim, querido professor! Vamos! Então, duas notícias, informações importantes sobre musicalização, tá? Quando eu falo musicalização, eu tô falando assim que é todo o processo que vai trabalhar a ampliação cultural e de vivências artísticas com os bebês e com as crianças. Então, musicalização é cantar? Também é cantar. Não é só cantar. Musicalização é tocar? Também é tocar. Mas não é só tocar. Musicalização é escutar? Também. Então, musicalização é tudo isso. Cantar, tocar, escutar, brincar e outras possibilidades, explorar. Tudo isso é musicalização infantil, tá? Não é só cantar ou só tocar. Quem não conhece o trabalho de música, de musicalização que a gente faz, acha que aula de música na escola é só deixar as crianças cantando. E não é. Cantar é uma das coisas que a gente faz durante a aula, tá? Tem muitas outras que você vai aprender. Então, isso é musicalização. É dar vivências amplas, musicais, artísticas, para os bebês e para as crianças, tá bom? Então, informação importante. Você não precisa saber tocar um instrumento musical, tá? Professor, eu não sei tocar violão. Como é que eu vou fazer? Não é obrigatório saber. É legal, é interessante que você saiba tocar, mas existe uma série de práticas, de atividades que você pode fazer com as crianças sem saber tocar um instrumento específico, e eu vou falando delas. Só para você ficar tranquilo, também tirar esse medo que algumas pessoas têm, é que não é uma obrigação. Ok? Que bom, professor. Isso aí. E um segundo temor, um segundo medo que muitas profs têm é sobre a partitura, né? Eu não sei partitura e tal. Vou colocar outra coisa para vocês perderem o medo, ó. Não.
é recomendado trabalhar com partitura tradicional na educação infantil. Então, se você está trabalhando ali na educação infantil, não é nem recomendado que se trabalhe com partitura ali com os pequenos, partitura tradicional, eu estou falando. Não é. Então, deixa que ele pode aprender partitura bem depois, tá? Então, realmente tira essa preocupação com partitura, ali com as figuras musicais e tal. Isso não é preciso nesse momento ali da educação infantil. Ok? Sim, querido professor. Então, não é obrigatório, resumindo, não é obrigatório saber tocar um instrumento, nem saber ler partitura. Então, por isso que no meu curso eu não vou focar nem na parte da partitura e nem na parte de um instrumento musical específico, porque isso não é obrigatório. Eu vou focar naquilo que é mais relevante que você saiba, tá bom? Que é, vamos dizer assim, obrigatório para o trabalho na educação infantil e nos anos iniciais. E tem algo com 3 letrinhas que é, sim, obrigatório que nós, professores, seja de musicalização, de artes, de pedagogos, tem uma palavrinha com 3 letrinhas que é fundamental que a gente tenha algum domínio, tá bom? Que é a voz. A voz, quem é professor sabe que a gente utiliza muito, tá? Então, esse é um tópico bem importante da aula de hoje, que é como utilizar da melhor forma a voz. Então, deixa eu abrir aqui. Vou colocar assim, primeiras questões que a gente tem que saber é o uso adequado, eu vou colocar assim, ó, uso adequado da voz. Vamos mudar aqui para ficar mais bonito. Uso adequado da voz. Então, sempre hidratar bem a voz. Vou colocar aqui o principal para hidratar a voz é a nossa boa e velha água. Então, vocês vão ver que eu tomo bastante água. Isso é importante para lubrificar as cordas vocais e não machucá-las, né? Porque quando a gente fala muito e bebe pouco, a tendência é que ao longo do tempo vá criando calos ali, machucando as cordas vocais. Vamos colocar aqui também alguns alimentos que fazem com M, bem para a voz. Mel, limão e maçã. Tá? Que exemplos de 3 alimentos que ajudam a voz, né? Vamos dizer, normalmente frutas cítricas, ricas em vitamina C e antioxidantes, elas são benéficas para a voz. Tá? Muito importante. Pro uso adequado da voz, qual que é? Não gritar. Professor, às vezes a gente se cuida, né? Mas a gente dá uns gritos de vez em quando. Eu vou mostrar ao longo, né, das aulas uma técnica que eu faço para não precisar gritar. Acho que na aula de amanhã ou na próxima eu vou mostrar como fazer isso, tá bom? Algo muito mais simples do que gritar e funciona, tá? Porque o grito também funciona, só que não é adequado, por vários motivos,
o que eu vou ensinar para vocês amanhã ou depois é adequado e realmente funciona. Então vou colocar aqui: não gritar, não forçar a voz, inteirar-se da região da voz. A região da voz que a gente fala ou canta, né, adequada, né, região da voz, se chama tessitura. Ou seja, cada um de nós tem uma tessitura, uma região que é adequada, que a gente vai falar ou vai cantar, que não vai machucar a voz. Por exemplo, uma criança tem uma voz mais aguda, mais fininha. Não é verdade? E aí, se você levar músicas que ela vai ter que cantar com uma voz mais grave, mais grossa, né? Se ela fizer isso por bastante tempo, é provável que vá machucando ali a voz dela. Então você tem que entender que tem uma tessitura, tem uma região que é mais confortável para o canto. Aí você vai ver os artistas falando: ah, me deu tom, sol maior, sol menor. O que ele está falando ali? Ele está buscando as notas, os acordes, os sons que são mais adequados para a voz dele, tá? E quando a gente vai cantar com as crianças, a gente também tem que buscar músicas, né, que tenha uma tessitura, uma região adequada para as crianças, tá bom? Aqui vou colocar muito cuidado, ó, muito cuidado para, ao pedir para a criança cantar mais alto. Aqui tem que ter assim, ó, muito cuidado. Primeiro que alto em música quer dizer, né, para vocabulário técnico, quer dizer mais agudo, tá? Quer dizer que, tecnicamente falando, tá pedindo para a criança cantar com uma voz mais fininha. Só que eu entendo que quando a gente fala alto, a gente quer pedir para ela aumentar o volume, tá? Então, só que esse volume mais alto, quando a criança não tem o preparo adequado da voz, que é o que eu vou mostrar agora, pode machucar as suas cordas vocais. Então é bem importante que tenha muito cuidado, né? Se possível, não peça para sua criança cantar mais alto, porque além de poder machucar a voz, é possível que essa criança esteja ali no momento mais tímido, no momento mais assim, que não queira se expor naquele momento, e aí você pedindo para ela cantar mais alto, talvez só vai fazer com que ela fique mais tímida. Então, tem que ter muito cuidado para esse pedido aí, por esses motivos. Então, ao menos que você conheça aquela criança, né, não peça, tá? É isso que eu recomendo. E aí, tem 3 passos que a gente tem que seguir, ó. Primeiro, passo a passo, que eu já vou te dar a partir de agora, são os 3 passos para você preparar a sua voz e a voz das crianças, né, ambas, para esse momento de canto. E aí você pode fazer ali antes da rodinha, ou já para começar a rodinha, você pode fazer essas atividades, essas brincadeiras que vão ajudar ao preparo adequado da voz. O primeiro deles é o 1. Vou colocar assim, ó, preparo da voz. O primeiro é o relaxamento do corpo. Já vou dizer para vocês como fazer. Então,
Para a gente poder cantar com uma voz mais adequada, a primeira coisa que você precisa saber é que o corpo, quando você está com o corpo muito tenso, muito rígido, dificulta mais esse trabalho da respiração e dos músculos. Não é o que a gente quer. A gente quer relaxar. Então, quando você faz uma massagem, pode ser aquela massagem com a bolinha, ou com cuidado nesse momento de pandemia, um pode fazer a massagem nas costas do outro, ali em círculo, ou cada um faz uma massagem em si mesmo. Mas esse papel de relaxar o corpo, assim, né, de descontrair os músculos, bocejar, espreguiçar, isso é bem importante para esse relaxamento do corpo e dos músculos que vão facilitar o canto ali adequado, tá bom? Então, primeiro passo que você vai fazer é bem aquilo de, vamos relaxar nosso corpo, vamos se espreguiçar. Isso vai fazer muito bem para a sua criança, tá bom? Tanto para vós como para começar um dia mais feliz, mais saudável. Esse momento de vamos relaxar, vamos, né, soltar bem os músculos. Feito isso, segundo tópico é o respiração. Deixa eu colocar lá o primeiro que eu não coloquei um. Do preparo da voz. Primeiro você vai dar esse relaxamento do corpo. E segundo, a respiração. O nome técnico é diafragmática. A principal respiração meu Deus, se eu escrevi algo errado. Diafragmática? Acho que tá certo. Enfim, não importa. Respiração diafragmática. Que nada mais é que a gente tem a tendência de respirar com foco muito nessa região do peito. Não é mesmo? A gente faz... É uma respiração mais na região do peito. Quando nós estamos falando de respiração diafragmática, a gente está falando de uma respiração que vem mais dessa parte aqui do abdômen. Então, quando você busca uma respiração diafragmática, você está buscando que o ar venha mais dessa região aqui de baixo. Então, quando você faz um trabalho de respiração diafragmática, você sente o movimento não aqui de cima, mas você sente o movimento aqui do abdômen, ali do diafragma, trabalhando e se movimentando. Então, isso é chamado de respiração diafragmática, tá? Esse trabalho mais com a região nessa respiração com a região do abdômen. Então, para você trabalhar essa respiração diafragmática, é bem interessante que você coloque a mão na sua barriga e, ao inspirar, busque movimentar essa região do abdômen. E aí, com as crianças, eu faço algumas brincadeiras para a gente respirar todos juntos, buscando, né, que também elas coloquem a mão no abdômen e busquem sentir o movimento ali da barriga. Só que com elas, eu uso aqui uma esfera... tem alguns nomes aqui, né? O nome, vamos dizer assim, mais glamuroso é esfera sensorial. E tem outro nome que é bola maluca, entre outros nomes. Mas o que eu faço? Ao abrir ela, a gente inspira. E ao fechar, a gente solta o ar. Com a mãozinha na barriga, tá bom? Para ela sentir o movimento. Então vai todo mundo junto inspirando. E soltando o ar. Inspira. Então ela é super legal, depois eu já faço umas mágicas de rodar essa bolinha aqui, faço eles brincarem com cuidado, porque isso aqui ela é bem sensível, mas essa esfera é bom para eles entenderem essa parte do movimento, né, de expandir e soltar ali o abdômen. E pode, quem não quiser fazer com a bolinha ou não tiver, pode também ser com elástico, com cordão, né, de inspirar.
e soltar. Cuidado para não mexer aqui em cima, né? Mais na parte do abdômen. Inspira e solta. Então, é bom sempre trazer esse recurso visual. Quanto mais elementos visuais a gente traz para a criança que ela possa pegar, né? Que ela possa visualizar, melhor, tá? São recursos que facilitam a aprendizagem e as crianças super adoram depois ficar brincando ali com a bola maluca. Então, ou seja, isso também faz parte da aula, esse momento que elas vão, em algum momento, brincar ali com a esfera sensorial. Tá bom? Feito isso, deixa eu colocar aqui de volta. Fizemos o relaxamento do corpo, as crianças relaxaram, respiramos coletivamente juntos, que já é legal, que também já é um trabalho, de certa forma, ali da pulsação, do ritmo, né? Quando todo mundo faz aquele movimento junto, todo mundo já começa a entrar naquele mesmo clima. O clima começa a mudar. Então a gente sai de um outro momento, de um outro clima, para aquele momento que todos nós, a partir de agora, vamos fazer, né, esse trabalho de musicalização com as crianças. Eles começam a entender que a partir desse momento, então, vai entrar uma série de atividades de musicalização infantil, tá bom? Só que para preparar a voz, são 3 passinhos adequados. Relaxar, foi o primeiro que eu já falei. Essa respiração diafragmática, né? Ou seja, pelo abdômen. E tem o terceiro que eu vou colocar agora. Aqui. Vou colocar assim, abdômen. Escrevi errado. Abdômen. Pode colocar assim, esfera sensorial. Ou bola maluca, né? Que é o nome que tem por aí. E elástico. Para fazer aquele, que a criança entenda o movimento. E o terceiro tópico é o aquecimento. O aquecimento tem alguns sons que a gente faz que eles trabalham bem mais essa região do abdômen, como é o shh, shh. Quando você faz esse som de shh, se você colocar a mão no seu abdômen, você vai ver que a tendência é que seu abdômen dê uma, vamos dizer assim, uma explodida, porque tu está colocando som naquela região ali, tá? Você está vibrando aquela região. Então, por isso você vê em alguns momentos alguns professores de canto falando algumas palavras estranhas, alguns tipos de sons, tipo, sabe? São todos sons que trabalham bem essa parte da respiração diafragmática. Então você pode fazer também esse som com as crianças. Só que, claro, como são crianças, você tem que fazer de uma forma lúdica, tá? Então tudo que a gente faz numa aula de musicalização também, a gente sempre pensa nesse lado lúdico da brincadeira, e essa parte do aquecimento não seria diferente. Então, o que a gente pode fazer para uma criança? Você pode construir uma caixa e dentro dessa caixa você vai colocar uma série de imagens de animais e de sons que você queira que a criança faça para esse momento de aquecimento. E aí pode ser o som da abelhinha, com zzz, né? Pode ser o som da panela de pressão, vou colocar aqui também que é o... Deixa eu escrever... Né? O som da panela de pressão. Você põe algumas imagens de alguns objetos, de alguns sons, assim, que a criança vai poder movimentar tanto bem a boca, que é bem importante, por isso que tu faz aquele
pode colocar imagem dos lábios também, como vai poder movimentar bem a questão do abdômen, como então você coloca dentro de uma caixa essas imagens desses movimentos corporais e aí você dá para uma criança puxar. Quando ela puxa ali a abelhinha, você vai fazer o som da abelha, todos juntos. Aí a criança devolve. A do lado puxa outro, panela de pressão. Todo mundo vai fazer a panela de pressão. Põe de volta. Numa outra vai ter uma outra panela de pressão. Daí o som é aquele bem rápido. Então você vai buscando esses sons do vibrar os lábios, vibrar a língua, para de uma forma lúdica, ali, com as imagens, que as crianças gostam de puxar ali, na hora de puxar, mostra para os colegas e eles façam o som. E aí você também está trabalhando o aquecimento vocal com as crianças. Ali você gasta 5, 10 minutinhos e elas estão também preparadas para cantar e tal. E você também, né? Porque se você vai ficar o dia inteiro na escola, se você não faz esse preparo, a tendência também é que ao longo dos anos você vá se machucando. Então, é bem interessante você fazer então uma caixa para colocar esses objetos dentro para trabalhar o aquecimento de forma lúdica. Só que aí você fez isso e as crianças começaram a ficar agitadas. O que você pode fazer? O próprio canto, você pode retomar o controle da situação, como com aquela frase muitas vezes trabalhada na aula de canto, que é: um segredo eu vou contar, um segredo eu vou contar, um segredo eu vou contar. E você pode cantar baixinho, né? Indo do grave ao agudo, né? Do grave é um segredo eu vou contar, até o mais agudo, né? Um segredo eu vou contar. E do agudo pro grave, vai brincando assim com a sua voz. Que você retoma, né? Vamos dizer assim, um momento ali com a turma. Já também trabalhando o aquecimento vocal. E já sem precisar, vamos ficar quieto, vamos, né? Atenção aqui. Mas você com uma música, com essas 5 palavrinhas ali, um segredo eu vou contar, você já consegue que as crianças se concentrem mais ali na atividade. Eu vou colocar aqui, ó, frase, verso. Um segredo eu vou contar. 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 Outro que você pode fazer é o A, E, I, O, U. Que é o quê? São as vogais. E conforme vai falando as vogais, as crianças vão levantando o braço. E quando chegar lá no U, elas têm que soltar todo, né? Relaxar bem, soltar todo o ar. Então, vou fazer aqui, ó. A, E, I, O, U. E aí, relaxa bem, né? O interessante era fazer sempre essas atividades de em pé, tá? Eu tô sentado, isso prejudica bastante. Mas se eu me levantar, vocês não me enxergam, eu tenho que mudar o webcam, vai complicar muito. Mas o ideal é fazer todo mundo de em pé, levantar no A, E, I, O. Quando chegar no U, relaxa todo mundo, relaxa bem o corpo, relaxa a voz. Que é também um aquecimento, um relaxamento bem interessante para se fazer ali com as crianças. E aquilo, você também pode, o A um pouquinho mais grave, e o U você vai chegar lá soltando bem o som, né? E relaxando. Então, isso, vamos dizer assim, é o inicial que vocês precisam saber
sobre a voz, tá? Como preparar a voz, como cuidar da voz. É isso que eu falei hoje. Só que tá, professor, eu preparei a voz, eu quero ter um repertório. O que é o repertório? É um conjunto de músicas que eu posso utilizar com as crianças. Então agora a gente vai para um dos momentos mais importantes da aula de hoje, que é a construção desse repertório, tá bom? E o detalhe que vocês precisam saber, que pela minha experiência eu vejo que às vezes as pessoas acham que existe um repertório pronto, né? E isso não existe, tá? O repertório tem que ser construído porque tem muitas coisas que vão muito do professor, que vão muito do aluno, da idade que você está trabalhando, da escola que você está trabalhando. Então, assim, não existe um repertório único, tá? Existem algumas bandas que eu posso te citar, e eu sempre cito 3 ou 4 bandas que eu gosto muito, que é o Palavra Cantada, que é o Tiqueque, que é o Grupo Tri, né? Tem também outro que eu tenho usado bastante, que é o Danilo Benício. Então, esse pessoal aí, o que eles fazem? Eles fazem uma música com foco na criança, principalmente ali na educação infantil, ou anos iniciais também, tá? Então, esses 3, 4 grupos, eles são excelentes porque eles já planejam a sua música pensando que ela vai ser utilizada ali com bebês, com as crianças. Então eles fazem uma música desde um tom, né, adequado para a criança, fazem a música com ritmo, né, pensado para a criança, com uma letra pensada para a criança, tudo pensado realmente para se desenvolver uma série de atividades com elas, tá bom? Então, existem alguns grupos que são recomendados, tá? Só que dentro desses grupos tem uma infinidade de músicas e infinidade de outras músicas também que você pode utilizar, que é o que eu vou mostrar como eu costumo criar o meu repertório. E aí também já vou dar um spoiler do final da aula, que é você criar o seu repertório de músicas, né? Tendo como base algumas sugestões aqui que eu vou dar. Você vai ver a sua realidade, o que você gosta, o que você entende, né, que a sua turma vai gostar, porque isso é bem importante, você conhecer essa turma, e aí você também vai criando o seu repertório, e você, né, vai sair da aula 1 para a aula 2 já pensando nesse repertório, ok? Então, eu sempre gosto de ter uma parlenda, tá? O que é uma parlenda? Parlenda é uma música, são frases que tem muita rima, tá? Por exemplo, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. Então, são músicas que têm um ritmo e uma rima, né, ao longo de toda a música, né? Corre com tia na casa da tia. Nananana. Então você vê que a música com ritmo bem marcante e com muita rima ao longo de toda a música. Então, isso é bem importante explorar sempre parlendas com as crianças. Fazem um bem danado para ampliar o vocabulário, para essa questão da rima, de escutar uma música, entender que algumas palavras rimam com outras palavras. Então, no seu repertório, é interessante que você tenha também uma parlenda que você goste muito, né? Eu gosto de qual? Eu gosto muito daquela 1, 2, feijão com arroz. Então, é essa parlenda que eu gosto de utilizar com as crianças, porque além disso, eu mostro para eles assim, olha, quando eu falar 1, 2, a gente vai tocar o instrumento. Se não tiver o instrumento... Nessa parlenda 1, 2, feijão com arroz, quando tiver 1, 2, a gente vai tocar o instrumento. Se não tiver instrumento, a gente vai bater palma. Então, é muito legal que eles aprendem o ritmo de uma maneira muito fácil. Então, assim, 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, falar inglês. 7 e 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. E aí, então, imagina se você tem um instrumento ali, um tambor, eles batem certinho o tambor. Claro, de maternal para cima, né? Obviamente, berçário,
você vai propor para a criança, ali você pode bater, só que é lógico que o berçário não vai fazer isso com ritmo. É somente depois dos 3 anos, né, que as crianças começam ali a ter um pouquinho melhor essa questão do ritmo, tá? Então, é sempre importante, tudo que eu falo aqui você pode usar com berçário, só que com eles vai ser de uma forma muito mais livre, tá? Então, não tem problema se você bater ali no 1, 2 a palma e a criança não bater, não tem problema. Agora, se você vê que ela tem uma intenção, simplesmente vê você bater palma e ela quer bater palma junto, aí o seu trabalho já está sendo bem feito e você já está ajudando a criança também, tá? Então, você pode fazer isso desde o berçário até lá os anos iniciais, isso que eu tô falando, só tendo esse cuidado que a criança, obviamente, o bebezinho, não vai bater palma junto com você, tá? E aí você faz com palma, pode fazer o som do peito, pode fazer também com um instrumento, com chocalho, tá? Ou você pode dizer que os números, né, essa parte da turma vai tocar. Se for ali de jardim para cima, tá? Que daí, do pré, né, do jardim de 5 anos para cima, que ela já começa a entender um pouco melhor essas divisões. Então você ensina para ela que, ó, 1, 2 vai bater esse lado da turma, ou os meninos, ou enfim, qualquer divisão que você queira dar. Um lado e depois a frase vai ser o outro lado, tá? Então você faz 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, falar inglês, 7 e 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. Então, você pode também, isso é um pouco mais difícil, tá? Então, por isso que eu digo você, se você vê que a tua turma conseguiu fazer de uma maneira fácil essa parte inicial do 1, 2, você pode dividir em 2 a turma e cada parte ficar responsável, né, por um som, tá? Isso é bem interessante e não é difícil, ó. Você não precisa ser, né, uma professora formada com algum instrumento musical para fazer um trabalho desse. E isso já é musicalização, tá? Isso já é importante. Então, eu recomendo que você faça isso, utilize o corpo, utilize chocalhos, instrumentos que você tiver à disposição para trabalhar com essa parlenda que eu estou ensinando para você agora. Aí você fez a parlenda, você pode fazer o que? Uma cantiga. Uma cantiga, você não precisa necessariamente ter uma cantiga não precisa ter necessariamente uma grande rima, né? Ou assim, um ritmo bem metrificado como uma parlenda tem. Cantiga pode ser, né, qualquer canção assim mais livre. Como, por exemplo, as músicas do sapo, tá? Então tem muita canção de sapo, sapo é um dos animais que mais tem canção, na minha opinião, né? Tem um monte por aí e as minhas turmas normalmente gostam muito do sapo. Então, sempre canto sapo cururu, ou sapo não lava o pé, ou a mulher do sapo, enfim, o que mais tem é sapo, tá? Então, canto com o nome deles, as cantigas. E recomendo também que você tenha um repertório com essas músicas cantigas, com essas músicas folclóricas, tá bom? Vou passar aqui. Outra, tá? Então escolha sua cantiga, sua música folclórica para ensinar para a criança. Pode ser mais de uma, obviamente, tá? Eu tô colocando uma que é uma sugestão. E aí depois você pode pensar em outra. Jogo de mãos. Aqui tem, por exemplo, a doleta. A doleta é um jogo de mãos. Mas tem uma que eu gosto muito, que eu ensinei na última semana da música, que eu vou ensinar agora de novo, que é a batom. A batom, as crianças realmente adoram batom. Porque batom é assim, ó, duas batidas na coxa e depois 3 palmas ou 3 batidas na mão do amigo, tá?
E aí, depende, se você tiver nessa questão do isolamento, obviamente você não vai fazer a batida de mãos com os amigos. Se você tiver, né, os alunos sem poder se encostar. Aí você faz 3 palmas, tá? Ou, né, nesse primeiro momento faz palmas, depois ensina para as crianças o jogo de mãos, tá? E ela batom é assim, ó. Lembrando, sempre 2 na coxa, começa. Batom, batom. Tiro o bar, fica o tom. Eu conheci uma velha que se chamava Dona Leia. A velha caiu, o velho viu. Calcinha dela, verde e amarela, cor do Brasil. Quem bater palma, imita a velha. Aí no final não pode bater palma, porque se bate palma tem que imitar uma velha. Não sei se é só os meus alunos, mas os meus alunos adoram no final. Todos eles batem palma porque eles querem imitar a velha no final da música. Então, faça o teste no final e digo que se é só a minha turma, se a turma de vocês também gostam de bater palma para imitar a velha. Mas os meus entendem que, teoricamente, seria aquele momento de parar e tal. Mas eles querem imitar a velhinha. E eu deixo ele também imitando ali uma velhinha e tal. E esse é o batom. Se você gostou, depois volta o vídeo para você aprender de novo, escutar mais uma vez eu fazendo, para você aprender a fazer, né? Eu fiz com palmas, mas você pode fazer daí o jogo de mãos assim que possível. Então, ensinei um jogo de mãos. Outra que você pode criar, pensar no repertório, é uma música de novela ou uma música de desenho. Porque volta e meia tem alguma novela que vira uma febre entre as crianças, né? Ou algum desenho que elas gostam muito. E aí o que eu faço? Eu vou lá e busco alguma dessas músicas que tem na novela, no desenho, que eu olha, essa daqui é interessante. Por exemplo, teve uma época que os meus alunos gostavam muito de Carrossel. Aí, o que eu fiz? Eu escolhi uma ou duas uma ou duas músicas dessa novela para trabalhar ali na escola, para cantar. No meu caso, eu tocava violão junto, usava percussão corporal, né? Ali nessa daí tinha mais de uma, inclusive bem interessante. Uma delas é até Ciranda da Bailarina, que é uma música do Chico Buarque, enfim, é uma música bem assim interessante, de qualidade. Então, eventualmente aparece algum desenho, alguma novela, um repertório que a gente possa utilizar, porque é adequado para a idade, tá? E que tenha uma qualidade e, por outro lado, que tu saiba que a criança vai gostar, porque se eles estão vidrados por essa novela, se tu traz uma música que realmente venha da novela, do desenho, eles vão gostar e vão querer cantar, vão querer brincar, vão querer teatralizar a música, tá? Então, essa é uma dica. Então, o que tá nesse momento eles estão gostando, tá? Se tiver nesse momento alguma novela, algum desenho, você buscar fazer essa seleção para ver o que realmente pode ser levado para a sala de aula e pode ser feito um trabalho artístico, musical, de teatro com essa música. Aqui tem outra sugestão, é uma música da mídia. Volta e meia, lembrando, tem algumas que a gente não pode usar, obviamente. Meus alunos aqui gostam muito de funk, e às vezes tem um palavrão, mas eu explico para eles que, olha, esse funk tem palavrão, por isso que a gente não pode escutar. E eles entendem de boa, que na escola não é adequado ficar escutando, nem falando palavrão, tá? Nome feio. Então eles entendem, e daí, às vezes, a gente seleciona algumas músicas que eles gostam, só que não tem palavrão, uma música mais tranquila para se utilizar em escola.
Aí teve uma que foi alguns anos atrás, que fez bastante sucesso, aquela Dona Maria. Dona Maria, deixa eu namorar sua filha. Essa era uma música assim, mais tranquila. Não tem problema falar de namoro quando é uma forma assim descontraída, não teve mal algum. Eu tocava no violão, dava os ovinhos para eles fazerem o ritmo e a gente trabalhava com essa música da mídia que eles gostavam bastante, tá bom? Então, sugiro que você faça isso também. Dando reflexo. Deixa eu mudar aqui. Tá entrando uma luz aqui estranha. Aqui. Acho que melhorou um pouco. Então, música da mídia. E por último, é legal também alguma coisa que foi relevante para você, que você goste, que você saiba cantar, que você pense alguma possibilidade criativa de trabalhar com uma música que marcou a sua infância ou que tenha marcado na sua vida, levar também para a criança, escute ela, tá? Então é bem importante que você também, assim como você está buscando trabalhar com esse repertório que as suas crianças estão trazendo, como na novela, como na mídia, é interessante que você também leve para a criança alguma música que te marque. Nada mais justo. É uma troca que você está fazendo com elas. Você escuta e trabalha as músicas que elas trazem e elas também vão escutar e vão trabalhar as músicas que você está trazendo, que marcou a sua vida. E aí qual é o cuidado que você tem que ter? É buscar também trazer músicas que trabalhem com diferentes ritmos, que tenham diferentes gêneros musicais. Isso é bem importante, por exemplo, levar um rock uma vez, eventualmente pode ser um samba, outro dia pode ser uma música clássica, erudita. Enfim, você vai criando seu repertório e buscando ao longo dos meses que as crianças passem por diversas vivências, diversos ritmos, diversos gêneros musicais, tá bom? Porque a ideia de musicalizar não é mostrar que um ritmo é melhor ou mais legal que o outro. Não. A ideia é que a criança possa explorar diversas possibilidades sonoras com essas músicas, diversas vivências, diversas explorações criativas. Então, a ideia não é colocar uma acima da outra, tá? É todas elas, né, na medida do possível, que a criança explore e vivencie. Entendidos, então? Só para deixar claro aqui na imagem, vou colocar assim, música importante para a prof, podemos dizer assim, um artista interessante que você vá mostrar para a criança, tá bom? Então, isso que eu estou mostrando para vocês, esse repertório, é algo que eu vou construindo, né, ao longo dos anos. Eu vou modificando, colocando umas músicas, tirando outras, e todo ano vou modificando. Então, esse é o método, a maneira que eu utilizo. Eu acredito que é o simples que funciona. Que eu já vi muitas vezes por aí algo extremamente, vamos dizer assim, complexo, elaborado, mas aí chega em sala de aula, a gente sabe que nem sempre isso funciona. Então, né, isso é o que eu posso dizer para você desse repertório, dessa seleção de músicas. É algo que sua criança vai gostar, vai ter proveito, e você, mesmo
sem formação musical, você vai conseguir trabalhar conforme eu estou aqui ensinando para você. Então, o que eu ensino é o simples que funciona. Então, eu fujo da confusão, fujo de coisas que não fazem tanto sentido para a criança. E cada uma dessas músicas que eu estou te sugerindo, você pode utilizá-la de várias formas, usando o corpo, a percussão corporal, que a gente chama, que é os sons do corpo, mudando o ritmo, cantando de uma maneira um pouco mais baixa, ou com volume um pouco mais forte, né? Então, eu vou ao pouquinho, eu vou te mostrando sugestões e você vai aprendendo e ampliando também suas possibilidades de utilizar a música na sala de aula. Então agora vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu durante a aula de hoje. Ó, para você aprender a musicalizar, vai precisar de comprometimento. Vou colocar comprometimento aqui em negrito. Espera aí, aqui. O que é comprometimento? Você assistir todos os dias, fazer os desafios que eu vou passar para você, tá bom? Isso é comprometimento. Está aqui de corpo e alma, né? Por 4 dias, guardar essa 1h30 em torno cada dia, que você vai realmente ter grandes avanços na sua atividade de musicalização com bebês e com crianças. Outra coisa que é importante é... Deixa eu tirar o negrito. Não participe de qualquer curso somente por certificado. Isso não é legal, não faz bem. Tem um monte de profissional frustrado por aí. E se você for uma pessoa assim que só quer certificado, não quer aprender, você vai se frustrar mais cedo ou mais tarde, tá bom? Então, esteja aqui nesses dias pela sua aprendizagem. É isso que eu quero que todo mundo saia daqui sabendo realmente utilizar algumas ferramentas da musicalização infantil. Porque musicalização infantil, como eu comentei para vocês no início, desenvolve praticamente tudo que uma criança precisa desenvolver ou facilita tudo que a criança precisa aprender ao longo da sua vida. Com a musicalização, você vai tornar esse processo muito mais feliz e muito mais interessante. Então, realmente, você precisa aprender essa ferramenta. Ó, então, vou colocar assim, ó, a música, uma ferramenta muito poderosa para a educação. Tá? Então, tenham em mente isso, que se você trabalha ali na educação infantil, nos anos iniciais, você precisa, tá, aprender, nem que seja o básico, para você utilizar a música da maneira correta, de maneira que vai trazer realmente avanços com a criança. Porque se você apenas faz um trabalho de recreação, não necessariamente você vai levar que a criança tenha avanços pedagógicos, educacionais. Então, a musicalização, embora ela possa utilizar, e muitas vezes utiliza, de recursos de brincar, de jogos, de recreação, tem sempre um fim pedagógico nesses jogos, nessas brincadeiras, um fim educacional, social. Então, é bem importante que você saiba fazer isso, e aí a sua vida vai ser muito melhor. Ó. A partir de hoje, você está tendo uma oportunidade única na sua vida. Musicalizar
bebês e crianças de forma simples e prática, que realmente funciona para a sala de aula, funciona para quem está ali na escola, tá bom? Próximo tópico. Vou colocar aqui. O que você precisa saber é que não é obrigatório saber tocar o instrumento para musicalizar e não é recomendado, né, ensinar partitura tradicional na educação infantil, tá bom? Outra questão importante para você é: tenha hábitos adequados para a voz, águas, frutas cítricas e não forçar a voz, tá? Fazendo isso, juntamente com aquele processo que eu falei de relaxamento, aqui de respiração e aquecimento, você vai ter ali uma voz mais adequada, uma voz que não vai machucar e também vai facilitar a afinação e essas questões mais técnicas. Então isso é bem importante. E agora, o desafio para nossa aula, tá bom? Desafio para a aula 1. Para você colocar a mão na massa, tá bom? Aqui. Primeiro desafio. Primeiro. Deixa eu colocar. Vou colocar, não foi primeiro. Criar o seu repertório com aquelas sugestões que eu dei. Então você vai ter que pensar em pelo menos uma parlenda para se trabalhar com a sua criança. Pelo menos uma cantiga, né? Um jogo de mãos, uma música que você saiba que esteja nesse momento, em alguma novela, em algum desenho, ou não nesse momento, mas que ultimamente tenha sido interessante, que você saiba que as crianças vão gostar, colocar aqui. Uma música da mídia, ou seja, pode ser uma música que esteja tocando na TV, que você saiba também que as crianças gostam, sendo, né, podemos dizer, adequada para a sala de aula, você também pode colocar aqui. E por último, uma música da prof, algo que você considera relevante, né, que pode ser que tenha impactado a sua vida, ou pode ser que simplesmente você queira muito mostrar para sua criança algum artista, algo que você considere uma referência positiva na vida das pessoas. Você também pode apresentar esse repertório para a criança. Quando digo apresentar, é o quê? Levar a criança primeiro para ela escutar uma ou duas versões da música. Você pode também, se for uma música muito longa, você pode pelo menos o refrão cantar, ensinar, né, dizer os versos e depois cantar com as crianças. Se for possível colocar algum instrumento, mesmo que seja um chocalho, um ovinho, um pandeiro, algum instrumento musical que combine, que encaixe com a música, também é interessante. Isso é você pensar em atividades que vão propiciar para essa criança vivências musicais e artísticas com essa música, com esse seu repertório, tá bom? Então, o primeiro desafio é pegar ali essas 6 músicas relevantes e colocar ali as 6 que você considera. Aí você pode, para eu ver, eu gosto muito de ver o repertório dos profs, tá bom? E aí o que você pode fazer? Pode me marcar no story. No story, né? @professor Edson Júnior, que pode ser escrito, né, papel e tira uma foto, ou pode ser
na própria celular, tem alguns aplicativos que você pode escrever, como você achar melhor, tá bom? E aí você tem ali, pode me mandar por story, me marcar que eu vou ver, ou eu vou fazer uma postagem no meu Facebook, você também pode colocar lá a foto, print, no Facebook, no comentário dessa minha postagem da aula 1. Então, ou no Instagram, ou no Facebook, me achando, eu vou adorar ver esse seu repertório, o que você vai levar para os seus alunos, tá bom? Segundo, depois feito esse seu repertório, tá? Bom você fazer o quanto antes, que daí você já está quentinha com o que eu estou falando, tá? Você deixa para depois, você esquece, tem 1000 coisas, então quanto antes você fizer, melhor. E me mandar ali no Instagram ou no Facebook. Próximo que você deve fazer é responder minha postagem do Instagram e do Facebook. Agora, daqui a alguns minutinhos, já vai estar no meu Instagram e no meu Facebook uma postagem sobre a aula 1. Então, vai ser bem legal se tu puder responder ali, colocar teu comentário, como tem sido, como tu espera que seja as aulas, que aí eu vou te conhecer um pouco melhor também por esse comentário que você vai fazer ali nas minhas redes e assim eu consigo bolar e organizar melhor as minhas aulas, tá bom? Então, o segundo desafio é responder aqui minha postagem sobre o curso, a Semana da Musicalização Infantil. E o terceiro é ler o material complementar. Nesse material, eu vou colocar aqui o resumo da aula de hoje e algumas informações extras, que para não ficar muito longo, né, a gente já está há mais de 1 hora aqui, eu vou colocar várias informações importantes nesse material complementar. Então, vai ser enviado para quem participa, quem se inscreveu aqui no evento, tá bom? Então, se você não se inscreveu, o link está aqui no chat, está na descrição desse vídeo, que você está inscrito, você certamente está nas minhas redes, no WhatsApp ou no Telegram, e aí por lá eu vou enviar o material complementar daqui a pouquinho, tá bom? Então, aqui estão os 3 desafios da aula de hoje. Criar o seu próprio repertório e me marcar no story ou postar lá no meu Facebook. Responder a minha postagem, que eu vou fazer uma perguntinha ali no meu Instagram e no Facebook. Então, você pode me responder. E o terceiro é ler o material complementar. Fazendo isso, eu tenho a certeza que você está comprometido e ao longo desses 4 dias, cada dia você vai um pouquinho mais aprender a musicalizar os bebês e as crianças, tá bom? Olha, tem muito curso pago por aí que não é tão claro, tão didático e tão sem enrolação quanto o meu, tá bom? Então são esses 4 dias totalmente gratuitos. A única coisa que eu estou pedindo é o seu comprometimento para você aprender, e aí todos nós vamos ter uma educação de qualidade e vamos ajudar ali, vamos ter escolas com crianças mais felizes, crianças mais interessadas e também, por sua vez, professores, que uma coisa leva a outra, tá? Não respondi nenhuma questão do chat, ali a minha equipe respondeu, e se você tiver dúvidas, amanhã no meu Instagram eu vou respondê-las, tá bom? Então, vou deixar aqui na descrição também do vídeo, no chat, na descrição do vídeo e no chat, as minhas redes, que aí você vai me achar, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Nos vemos amanhã, às 19 horas, nesse mesmo canal, tá bom? Um abração, uma boa noite e tchau, tchau!